Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Top Master Convida. Eu me chamo Johnny Florencio e a convidada de hoje, ela é mentora de marca própria. Isso mesmo. Então, se você está pensando em criar uma marca, esse podcast é para você. Natália Zunino, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso estar te recebendo. Natália, conta pra gente um pouco da tua trajetória e da tua carreira profissional. Me chamo Natália Zunino, sou mentora de marcas, casada, tenho uma filha de 4 anos e cristã, muito devota a Deus, uma pessoa que busca cada vez ser melhor e entregar melhor para as pessoas e dentro do que eu acredito. E tenho 27 anos de trajetória, desde os 13, costuro, modelo, já nasci embaixo de uma máquina, né, como dizem, nos pés da máquina da minha mãe, aonde ela costurava de forma particular. E desde lá, então, já passei por algumas trajetórias. Já tive marca própria, que vendeu no nível Brasil inteiro, com 28 representantes, mais de 10.000 produtos criados ao longo dessa trajetória, viagens internacionais, convenções e imersão de venda, curso, enfim, tudo que uma marca precisa para sustentar nesse nível e nesse padrão. E nos últimos 10 anos eu trabalho como consultora, de forma única e exclusiva dentro das empresas, alavancando o potencial de venda junto com o produto. Então a gente faz uma análise técnica desde o chão de fábrica até a parte do produto e a gente faz um conjunto e a gente diminui produto, por mais Uhum. incrível que pareça, tem gente que às vezes quer fazer uma cartela gigante de produto, mas a gente reduz, a gente tira do ar produtos que não funcionam e potencializam os já existentes ou recriações para a gente alavancar e chegar nesse resultado que eles tanto às vezes almejam, que às vezes estão travados. E no último ano, 2025, então, eu resolvi dar uma virada de chave e resolvi ir para a plataforma, resolvi transformar isso em mentorias para as pessoas que estão iniciando. Sim. Porque ao longo desses 10 anos eu percebi que o problema está na base. Que as pessoas que começaram muitas vezes não tiveram essa orientação de começar já sabendo vender, que é algo que é Uhum. muito importante. Então a pessoa nasceu, viu ali um sonho, foi construindo, e nessa demanda, nessa necessidade, onde a minha agenda já também não conseguia mais suprir, para eu conseguir atender mais pessoas e ajudar mais pessoas, fazendo essa base sólida e forte que a gente não consegue na faculdade hoje, Sim. eu resolvi hoje migrar. Então hoje eu dou mentoria, consultorias apenas online e tem alguns infoprodutos, como lista de fornecedores, ficha técnica profissional, para profissionalizar o processo do início ao fim. É, quando a gente fala em moda, né, em criar a sua própria marca, muita gente tem aquele sonho, né? Pô, eu quero ter a minha marca própria. Mas às vezes não sabe tudo o que acontece por trás, né, nos bastidores de uma empresa para que ela possa funcionar. Então, por exemplo, né, tu citou ali, tem muita gente que não sabe formar o seu preço. É um grande problema hoje. Hum, Muita gente pega e só coloca markup 2.0. 2.0 já não existe há muito tempo. Então sim. a gente trabalha assim, uma média, para não errar. A pessoa que começou e foi lá e, eu quero só me aventurar, vou comprar um pouco de roupa, vou vender como se fosse a minha marca própria. No mínimo 3.0, senão ela já não sobrevive mais. Vamos traduzir para quem é um pouco mais leigo e está começando. O Aham. que seria o markup 2.0? O markup é o multiplicar, né, é a Uhum. parte que a gente vai ter do lucro. Então, se eu compro uma peça por R$ 100, fazer um markup de 2.0, no caso, multiplicar por 2 já não funciona mais. Sim, A então ela gente comprou por 100 e vendeu por 200. ela praticamente já empatou, perdeu dinheiro, porque Sim. hoje em dia a gente tem marketing, a gente precisa, transporte que muitas vezes não colocam, se for de ônibus ou se for de carro, tem combustível, tem depreciação de carro. Então tem muitas lacunas ali que ficam obscuras, que ficam ocultas, que não é visivelmente vista no custo, Uhum. mas é coisa que acaba saindo do bolso e depois a pessoa fala: como que não dá dinheiro se eu vendi Sim. tudo que eu tinha?" Porque o dinheiro empatou, então ficou elas por elas. Então hoje esse markup, essa multiplicação, pelo menos 3.0. É que muita gente não tem noção, né, mas o markup seria a margem que tu coloca em cima do teu custo. E tem Justamente. muita gente que acha que o markup é lucro. Então daquele markup tu vai tirar todo o custo de marketing, como tu citou, todo o custo com logística, custo talvez do estabelecimento físico. Muitas vezes tem aluguel, tem energia, tem
a internet, e a pessoa não coloca isso na ponta do lápis, né? Ela não coloca. Então, e a gente não pode esquecer que isso é bruto ainda, Uhum. né? Que é a parte bruta, que é o faturamento. Mas quanto que é o líquido? Quanto que sobrou? Isso, porque ainda tem os impostos. Tem muita coisa envolvida. Então, se a gente for citar aí tudo que a gente tem que dar uma aula de contabilidade, praticamente. Verdade. Hoje também uma coisa importante que muita gente não sabe, quem produz, é que todos os tecidos vindo de outros estados para Santa Catarina agora tem um déficit de ICMS de 8%. Então, lá na contabilidade vai gerar esses 8%, às vezes a contabilidade aumentou, a pessoa nem entende por que ela não está colocando no produto dela. É o que a gente fala, né, que é os impostos indiretos, né? Então ela tem que saber analisar tudo isso para de fato chegar numa formação de preço correta. E muitas vezes a pessoa acha que está tendo lucro, mas na verdade ela está tendo prejuízo, e aí vai escalando, o prejuízo vai escalando, e aí é uma bola de neve. No final, ela não se perdeu nas dívidas, vamos se dizer. Ela se perdeu nas dívidas e eu vejo que o foco sempre é muito no produto. Uhum, Sabe? E muitas vezes o produto não é a grande diferença. sim, Se eu sei o que eu estou vendendo, se eu sei da qualidade do produto, o que ele entrega, e eu fazer um bom marketing em cima dele, eu saber vender, eu vou ter muito mais lucratividade se eu ficar pensando apenas na estética do produto, esquecendo as outras partes. sim. Porque o certo é o foco no cliente, né? Sempre o foco no cliente, entendendo de fato o que o cliente quer e o que o cliente precisa. Então, se eu não tenho essa pesquisa, essa parte da venda, esse olhar voltado no minucioso de compreender o que de fato o cliente quer, isso não vai reverberar de uma forma positiva. É, hoje, né, a gente pegando a tua trajetória, tu ajuda desde quem quer criar uma marca do zero e ajuda também as pessoas que já têm uma marca própria e não estão com aquele resultado almejado, que Isso, desejam expandir ainda mais. isso mesmo. E hoje existe um processo, existe ferramentas que você utiliza para ajudar esse pessoal? Existe, e essas ferramentas hoje elas são com alguns infoprodutos, Tá. mas nas minhas redes eu também entrego muito conteúdo. Uhum. Então eu entrego de fato como as coisas acontecem. Se todo mundo for maratonar os meus conteúdos, muitas vezes, às vezes vai ter uma consultoria ali de graça, porque Uhum. eu não tenho problema mesmo. O meu foco é ajudar. Sim. Eu posso dar um exemplo aqui, como ferramenta prática que eu já apliquei, num case de sucesso muito rápido, que as pessoas podem aplicar dentro das suas marcas e elas vão ter algum resultado Conta pra gente esse segredo aí, conta. rapidamente. Foi uma empresa de jalecos, aonde eu atuei por 6 meses. E nesses 6 meses a gente saiu de um faturamento de 397, que era o teto máximo, 397.000, e depois de 6 meses chegamos em 817. Como que a gente fez isso? Como a empresa já tinha um certo faturamento, 3 anos de empresa, a gente analisou, era online e Uhum. varejo. É bom também Ter essa noção, né? ter a noção do nicho. O que que a gente fez? A gente relatório. Eu sempre falo, o relatório é o lugar aonde fica os dados corretos. Nunca vão atrás dos vendedores. Sim. Porque o vendedor, ele tem o cliente dele preferido, aquilo fica na cabeça dele de que ele quer agradar aquele cliente, porque aquele cliente é importante. Então, muitas vezes, só um cliente relatou que eu preciso de um jaleco pink. Tá. E aí ele leva isso para a empresa, como ele é o melhor vendedor da empresa, o dono absorve aquela informação e cria todo um protótipo, gasta modelagem, gasta tecido, faz todo um mostruário para poder atender aquele vendedor específico, mas na verdade era para atender um único cliente. E E esse único cliente queria pequena quantidade. sempre é pequena quantidade, porque é algo diferente no mercado, Uhum. dificilmente ele vai comprar uma quantidade grande. Sim, Assim, até hoje eu não vi essa história se transformar numa venda grande. sim. Então, o que que a gente faz? A gente pega dados reais. O que que vendeu? Qual período mais vende? Todo mês, no mês de janeiro, onde a gente tem um pouco de baixa, onde a gente tem promoção, quais são os produtos que mais destacaram? Qual que não destacou? Vamos potencializar aqueles produtos. Quais são os produtos? Os produtos também a gente chama de SKU, Uhum. né? O SKU, eu tenho o meu blazer. Se eu tenho ele no preto e eu não tenho no vermelho, mesmo ele sendo do mesmo modelo, eu tenho 2 SKUs. Sim, porque traduzindo para o leigo, né, o SKU é o código do O produto. É código do como se fosse produto. um código de barra próprio da empresa para aquele sistema. Isso. E aí, tu trouxe alguns dados relevantes aqui, né? Muitas vezes, esse blazer pink era mais barato para a empresa ter comprado de um fornecedor terceiro,
que já produz essa linha de produção, esse tipo de modelagem com essa cor específica e revendido para aquele cliente específico. Por quê? Porque não tem uma demanda como tu citou. Não, não tem. Às vezes até teria que ser transparente nesse ponto, se fosse Uhum, fazer, porque quando a empresa já é própria, já é grande, ela já tem uma caixaria, uma base de modelagem diferenciada. uhum, O masculino, ele é um pouco mais tradicional no momento da modelagem, os cortes são mais retos. certo. Mulher não, a mulher, cada padrão de marca tem um tamanho de cintura, de busto e de quadril. Sim. Então, essa padronização, se eu for comprar de uma outra marca que não tem o mesmo tecido, que não tem o mesmo caimento, o meu cliente vai perceber. Então, seria importante também, isso poderia ser feito, Uhum, com toda certeza, e eu faria, abriria o jogo. Olha, ou eu até consegui dessa marca para ti, e indicaria, sabe? exato. E indicaria, sanaria o problema, a necessidade do cliente, mas eu não afetaria as minhas vendas e a minha produção. O custo também, E o né? custo também. Tudo envolve custo. É porque se a gente for pensar, né, agora uma visão de quem não trabalha na área. Eu acredito que para comprar um tecido Pinkerton tem que comprar um rolo. Tem que comprar um rolo. Eu até consigo comprar uma amostra, mas vai ser o dobro do preço. E aí, se tu compra um rolo e usa lá 3, 4 jaleco e o resto do rolo que fica lá ocupando espaço no teu Com toda depósito, certeza. e o custo do rolo às vezes foi maior do que as 3 peças que foram vendidas, né? É bem desse jeito. Então, quando eu for usar um novo tecido, uma nova modelagem, eu tenho que sempre pensar na venda. Por Uhum, isso que eu bato tanto na tecla que a pessoa primeiro precisa vender antes de qualquer coisa. E sim, ela precisa, mesmo que ela seja um CLT, ela precisa se vender. Quando sim, ela vai lá fazer uma entrevista, ela precisa se vender. Então, a uhum. pessoa precisa entender de venda. Tu trouxe um fato também importante que é analisar dados. Mas o pequeno, às vezes, ele anota no caderninho. Ele não tem muitas vezes um CRM, ele não alimenta lá com os dados reais, né? Tipo, no dia primeiro eu fiz 2 vendas da peça tal pro cliente tal. Ele bota lá, vendi R$ 150, vendi R$ 300, vendi Isso. R$ 500. E aí, como que tu vê a inclusão de um CRM? Porque muita gente tem, porra, é mais um custo, é mais um trabalho que eu vou ter dentro da minha empresa para colocar esse CRM funcionar. Mas se a gente analisar o custo e o benefício que um sistema pode trazer para dentro da empresa, com a tua experiência prática, o que que tu entende, assim, quais as vantagens de ter essas informações? Se a pessoa não tiver essa informação, ao longo do tempo, ela vai precisar dessa informação. E isso não vai fazer a marca dela alavancar. Eu estou dando consultoria para uma marca de biquíni, agora de São Paulo. Nosso Uhum. maior déficit hoje é esse. Não ter as Eu informações. falei para ela, trocou de sistema e não guardou as informações. Eu falei, como que a gente vai analisar dado mês a mês? Se o Uhum. biquíni ele é muito temporal na parte sul do estado, porque a gente tem o frio. Sim. Como que eu vou trabalhar lá no Nordeste? Como que eu vou trabalhar a parte que é praticamente quente o ano inteiro, conseguir jogar esse produto para lá se eu não tenho dados do modelo que mais vendeu, do tamanho, da cor? Não tenho nada. Uhum. Então eu não consigo. Então, mesmo que você comece pequeno, eu não quero pagar nem R$ 99 que hoje tem plataforma. A Bling hoje é Uhum. uma plataforma que emite nota fiscal, que faz toda essa parte de gestão por R$ 99 por mês. É um preço muito É um acessível, preço né? muito acessível, mas, Nath, eu não quero gastar nem com isso. Planilha de Excel. Uhum. Faz lá uma lacunazinha, hoje o YouTube entrega um tutorial de como preencher uma planilha, então Sim. a gente seleciona os dados e lá eu tenho os dados. Então, fica muito difícil para mim todo dia parar, ir lá e anotar. Final do mês, quando for fazer o fechamento, Uhum. vai lá e alinha, porque se a tua empresa é pequena, tu consegue fazer isso sozinha, Sim. né? São estágios, né? Então, São quando a marca está estágios. começando, geralmente ela tem um operacional dos donos um pouco maior, vamos se dizer assim, né? Que é onde demanda mais tempo preenchendo, mas depois pode botar alguém nessa área administrativa e trazer esses dados, né? Isso, quando tu fala isso, também me vem um outro insight, que é, tem pessoas que às vezes têm suporte financeiramente, tem esse Uhum, suporte financeiro de inicial, e aí ele também quer terceirizar tudo. Eu sim. também não indico fazer isso. Porque a confecção, ela é algo muito, muito, muito técnica. E Uhum, cada remessa de tecido que chega, esse tecido se comporta de uma maneira diferente. Se eu não estou todo dia acompanhando esse processo, eu não vou ter experiência suficiente para crescer. Porque eu não vou conseguir direcionar os profissionais ali hum. dentro, depois, para poder fazer e exercer o trabalho bem feito.
É, porque se eu não entendo do processo, como que eu vou cobrar depois, né? E é isso que eu encontro hoje nas consultorias de chão de fábrica de empresas de 5, 10 anos. Uhum. Eles estão com um problema gigante, às vezes eu chego com uma solução, como eles já passaram por aquela situação, às vezes eles também não querem se abrir, porque eu sinto que Uhum. eles ficam tipo: "Mas eu já passei por isso, ela tá trazendo isso para mim de novo", eu sinto na feição da pessoa. Certo. A gente vai pegando essa sensibilidade já de a pessoa não tá tranquila, às vezes numa situação tá desconfortável, porque ela já vivenciou aquilo, só que às vezes ela não concluiu o processo, ou ela trava porque ela não acredita mais tanto naquilo, porque ela vivenciou algo não tão legal. Então, se a pessoa passa desde o início o processo, ela sabe como é. Uhum. Então toda ideia nova que vir para ela também é mais bem-vinda, Sim. porque ela consegue compreender o processo. Tá, mas vamos pensar num caso hipotético que a pessoa tem dinheiro, tem um sonho de ter uma marca própria, mas não tem essa experiência do chão de fábrica, de como que funciona todos os processos, mas ela só é um bom vendedor, ela só entende de como alavancar as vendas através da internet. O que que tu orienta para uma pessoa que tem a grana, que tenha, né, a disponibilidade de conseguir vender, mas tem todo um resto por trás da venda que não existe ainda. E ela Certo. precisaria contratar profissionais para executar essa função. O que que tu orienta nesse caso, assim? Eu oriento, nesse caso, primeiro comprar um produto pronto que ela se identifique muito. Tá. Porque se ela não quer ainda imergir nessa parte da produção, hoje a Uhum. gente tem empresas que entregam esse produto pronto. Sim. Então ela vai fazer uma venda teste com a marca, pode colocar sua etiqueta própria, ali manda só fazer a etiqueta. E Uhum. colocando essa etiqueta, aliás, quem tem problema com etiqueta que pinica, já falando de etiqueta, compre sempre com corte ultrassônico, para não pinicar o teu Legal. cliente. Porque senão você vai sempre ter trabalho, o cliente teu sempre vai reclamar. Então compra essa etiqueta, já com corte ultrassônico, coloca ali, personaliza aquele produto e a pessoa começa a vender. Se ela é boa de venda, ela vai fazer venda. Então, Sim. ela vai ter esse contato direto com o cliente. E depois, ela pode buscar direto por private labels que entrega esse produto pronto. Ela já vai ter um produto pronto e vai chegar lá e vai falar assim: ó, eu tenho esse produto aqui, eu quero reproduzir em maior quantidade, só que agora, especificamente com esse ajuste que eu encontrei, Uhum. que o meu cliente reclamou, que eu quero melhorar, que eu quero potencializar. E dali ele vai pegando experiência de uma forma mais firme e consolidada, porque ele já está girando a marca dele. Certo. E terceirizar esse processo de chão de fábrica, não terceirizar, mas trazer profissionais de fora com experiência para dentro da empresa dele hoje, é viável? Eu não faria isso no início. Uhum. Todas as pessoas que eu atendo, né? Claro que existe milhões de pessoas, mas todas as pessoas que já passaram por mim, se o dono não entende, o processo não flui. Entendi. Então, ele precisa pegar uma consultoria, ele precisa compreender esse processo. Hoje, eu tenho a mentoria Moda Real, que em Uhum. 8 sessões a pessoa tem noção de um todo. Ela tem um monte de planilha, ela tem um monte de acesso, ela tem acesso a curso, tem acesso à ficha técnica. Ela entende do processo inteiro. Então, ela tem um resumão ali para ela começar a ter um norte e ela conseguir, pelo menos, entender onde ela está caminhando. Certo. O que que é mais difícil hoje, começar uma marca do zero ou pegar uma marca que não está tendo resultado e alavancar ela? Olha, as últimas experiências que eu tive com marcas que não estavam muito bem no mercado, se for pegar ela para alavancar, precisa mudar o nome. Hum. Um Pre rebrand, no caso. Dependendo as situações que ela já passou. Uhum. Então, assim, a gente tem que entender o histórico. A gente tem que ir no relatório dessa marca e compreender de fato tudo que ela já vivenciou. Se ela já vivenciou o auge, o que que ela fez nesse momento que ela decaiu, o que que aconteceu por ter decaído, se isso afetou diretamente o cliente. Se teve Uhum. algum problema com o cliente, eu já tive históricos de que gerente fez barraco num shopping, e xingou cliente, isso reverberou em toda a região, então foi perdido toda a região de venda. Sim. Então, assim, a gente tem que também analisar o porquê que essa marca decaiu. Dependendo dos motivos, é mais fácil a gente alavancar, porque a gente já tem uma cartela de cliente ali, Certo. do que a gente começar uma marca do zero. Só que a gente tem que entender também que uma marca vai ser maior, a gente tem um custo operacional maior também para poder gerenciar essa Uhum. marca que já está atuando no mercado. E hoje, com o avanço que tem a internet, criar uma marca própria e ir para shopping ou ir para internet? E para a internet, com toda certeza. Com toda certeza. Os pontos físicos eu sei que ele é importante, tem muita gente ainda, que está, vivenciando isso e que está dando certo, ok. Mas eu até tenho um caso de uma cliente que o público dela envelheceu.
Hum, E por esse público ter envelhecido, ela acabou envelhecendo junto, ela admitiu isso. E nesse rebranding que a gente fez junto, eu falei: "Ó, para de comprar de marcas que tu compra coleção grande, aonde tem esse teu público, vai para São Paulo uma vez por mês, traz um mix de produto mais jovem, para que às vezes a gente tente alcançar a filha, a neta, e tá dando certo". sim. Então, essa parte desse público que vai envelhecendo, a gente também tem que ter essa consciência de que a Uhum. gente tem que estar sempre se conectando com a nova geração. Só que a nova geração está comprando mais aonde hoje? Hoje é na internet, com Então, certeza. se o público do futuro já compra hoje na internet, daqui a alguns anos ele vai estar mais confiante ainda para comprar na internet. Então, ele vai comprar tudo pela internet. Influenciadoras na moda, né, porque antes tinha muito modelo. Muito. Agora hoje, né, talvez porque eu tô de fora, mas eu vejo que tem um movimento mais de influenciadores do que de modelo nas próprias marcas, né, Muito mais. E até as próprias modelos hoje estão tentando virar influenciadores. influenciadoras, para poder resgatar esse público. A partir do momento que tem uma conexão com o Uhum, público, já traz. Eu vi um case de sucesso muito legal, que é daquelas barrinhas de proteína da Bold. uhum, Eles trabalham com a maioria dos influenciadores deles são micro-influenciadores, de 15, 20 mil, de cidades menores, sim. aonde eles trazem um público exclusivo. Então, se aquele influenciador ele conecta, vê que tem uma forma de conexão com o público dele final, ele engaja bem, está sempre ativo nas redes sociais, ele vai ter essa visão da Bold, vai ser notado e vai estar trabalhando o produto deles. E é uma empresa gigantesca. É porque a gente tem que pensar que às vezes tu é uma empresa pequena que está começando e não tem caixa para contratar uma grande influenciadora, Não, né, e aí tem que pensar em micro-influenciadores e muito mais, micro-influenciadores da sua região. Se a tua loja é física, não adianta tu querer pegar uma pessoa de São Paulo, tu estando em Floripa. não, não resolve. Então eu sempre falo, abrir uma loja física primeiro faz sucesso na tua cidade, Uhum, depois tu expande para o restante. Sempre, exato. primeiro faz sucesso onde tu tá. Ah, Nath, como que eu vou fazer isso se eu tô começando? Eu tenho o caso de uma cliente que comprava aqueles bolinhos de supermercado, bem baratinho, que tem um furinho no meio, Uhum, e aí fazia uma calda de chocolate de brigadeiro e passava por cima e deixava aquelas coisas correndo bonita. Ela mesma fazia as bolachas para fazer um leve coquetel na loja. Então eu acho que hoje é mais força de vontade, sim. muitas vezes, de fazer acontecer e de ir pelo simples. Eu vejo que muita gente, às vezes, não faz acontecer porque ela quer que aquilo seja muito perfeito. Uhum, E eu acho que tudo que nasce perfeito já nasceu tarde. A gente primeiro tem que começar e depois a gente tem que aprimorar. sim. Sabe, não dá bola para o que os outros estão pensando, e eu sou exemplo disso também, eu vivo isso na prática. Eu queria muito a perfeição, a perfeição, a perfeição. Eu comecei fazendo, agora eu estou buscando a perfeição. Perfeito, é o caminho ideal, né? E depois que eu comecei, as coisas fluíram. Por quê? Porque a gente se sente mais leve, a gente fica mais tranquilo, a gente não fica pensando tanto, a gente só pensa em entregar, só penso em entregar, só penso em entregar. É simples, mas é de coração, é o que eu posso entregar, é o que eu posso dar, e vai crescendo aos poucos. Só que eu acho que a internet faz a gente também ter essa ilusão de que tudo é muito perfeito, sabe? É comparar com a grama do vizinho, né? Justamente. E a gente se compara, às vezes, muito com quem já está há 10 anos e estourou agora e está no auge. Mas o que que aquele cara, o que que aquela mulher fez lá no início da sua trajetória? Quando ele Sim. estava fazendo passo de formiguinha. Então a gente tem que entender a história dele do início e não querer já viver o momento do auge dele e tentar replicar o que ele faz hoje. É, e a gente observa que na internet as pessoas só postam o que dá certo. O Justamente. que dá errado vai ficar lá nos bastidores, vai ficar na reunião entre a diretoria, entre os sócios, entre os funcionários. As coisas que dão certo vêm a público. Agora, as coisas que dão errado fica muito privado. E aí a gente está comparando o nosso cenário que deu errado com o cenário perfeito, que teoricamente só vai para a internet o que é perfeito, Justamente. dos outros. E aí tu mencionou, às vezes o cara tá com 10 anos de trajetória e eu tô com 1 ano. Então fica é inviável fazer essa comparação, não é algo justo. E para quem hoje, né, tá pensando em fazer a marca do zero, quais são 3 diquinhas bem rápidas assim, o
O que ela tem que fazer primeiro? A primeira coisa que ela tem que fazer é saber vender. Saber vender? Antes de tudo, ela tem que saber vender. Ela precisa buscar conhecimento, ou uma consultoria, uma mentoria, ela precisa. E ela precisa entender de fato como que ela vai vender. Se ela vai vender no varejo, no atacado, que tipo de produto que ela vai vender e como que ela vai vender. No total, a gente tem 2 dicas potencial para venda Uhum. e uma para o restante de produto, porque vender é vender. Tá, então a gente pode dizer venda, conhecer dos processos e conhecer do público. Justamente. Pelo que tu mencionou. Perfeito. Pessoal, se você está gostando desse episódio, não se esqueça de se inscrever no canal e deixe nos comentários as suas dúvidas, que em breve a gente retorna com as respostas. Nath, a gente está chegando aqui na reta final desse episódio. Eu queria que tu deixasse para o público de casa os seus contatos, como que a pessoa pode te encontrar, aonde que ela vai te achar e principalmente uma mensagem final para quem está nos ouvindo. Pode me encontrar no Instagram, @Nath, só com T e Y, Zuninos. Tá. E pode me encontrar lá eu sempre entrego conteúdo, tô todo dia incentivando as pessoas a melhorar, a evoluir dentro até mesmo do seu ramo pessoal, que quando a pessoa tá bem, as coisas fluem. E a mensagem que eu deixo é que eu sempre falo: tudo que começa errado vai acabar errado. Então, não tem como a gente começar um negócio sem estudar esse negócio. Não comece um negócio sem você estudar. Estudar o público, estudar onde você está colocando, o que você está fazendo, porque vai dar errado, você vai gastar muita grana até aprender. Então, estuda primeiro, porque vai ser um investimento e não um gasto. Perfeito. Nath, muito obrigado pelo ter participado aqui conosco. Obrigada eu pela oportunidade. Esse foi mais um episódio do Top Master Convida. Se você é empreendedor, influencer ou criador de conteúdo, esse espaço é seu também. Muito obrigado e até um próximo episódio.